Olá, pessoal. Estamos em mais uma edição do nosso Direito Pode. E nesse episódio, nós vamos falar sobre um assunto difícil, porém necessário. E nós estamos com uma convidada muito especial, doutora Márcia Zoia. Ela é vice-presidenta da Comissão de Violência Doméstica da OAB Barro Preto, aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Bem-vinda, doutora Márcia. Obrigada pela sua presença. Eu quem agradeço. E olha, gente, nós vamos conversar sobre violência doméstica. O tema é árduo, é difícil, dói para todas nós mulheres, porque vejam só, a cada 4 horas nós temos dados aqui que vão de Atlas do Mapa da Violência até outras pesquisas mais aprofundadas e também por parte aí do mundo jurídico, que nós estamos no podcast do mundo jurídico, de que a cada 4 horas uma mulher é vítima de violência e é assassinada no Brasil. E olha, temos outros dados muito tristes. A cada 6 horas, uma mulher, sendo adulta ou criança ou adolescente, ela é vítima de estupro neste país. Isso é uma vergonha, isso é um caso absurdo que a gente precisa falar e, é claro, né, se indignar, combater, agir. Porque diante da violência, não é, doutora Márcia, não há o que se calar. Porque é preciso fazer muito mais, porque toda vez que há uma violência, principalmente uma violência contra a mulher, não é só aquela mulher que está sendo violentada, somos todas nós. Todas nós. E eu gostaria, primeiramente, de agradecer pela sua presença, sabendo do seu trabalho muito sério, da sua luta, né, na área do direito. Eu gostaria, primeiramente, de falar um pouquinho de você, né? Você está nessa área há quanto tempo do direito voltado para a violência contra a mulher? Olha, eu acredito que eu comecei mais ou menos em 2008. 2008, né? Na violência doméstica, especificamente. Então já tem um bom tempinho, né? Tem um bom tempo. E você também está na academia, você dá aula, ou você já passou por esse espaço? Não, ainda não, porque eu não tenho mestrado ainda. Ah, você está na especialização? Sim, na especialização. Pois é, agora eu queria muito conversar com você aqui no Direito Pode, que a gente traz muita matéria jurídica, sobre algo específico que eu acredito que seja a sua Bíblia de cabeceira, que é a Lei Maria da Penha. Não é isso? Sim. Então, conta um pouquinho para a gente sobre essa lei, da sua importância. É uma lei de 2006. 2006. Se você tiver que falar hoje para todas as mulheres que estão aqui nos ouvindo sobre a Lei Maria da Penha, o que você gostaria de destacar? Bom, eu gostaria de destacar que é uma conquista muito grande a nível de lei, né, de legislação. É uma lei específica que protege as mulheres enquanto gênero, né, feminino, e que procurem conhecer a lei, procurem difundir a lei, porque ela tem mecanismos muito importantes de proteção, dentre eles a questão do pedido de medidas protetivas. Sim. Que salvam vidas, efetivamente. Sim. Né? Saiu na mídia agora, foi uma coisa muito recente, que foi no feriado de sexta-feira, santa, né? Feriado da última sexta santa. Da sexta santa, está na mídia que no estado do Rio Grande do Sul foram cometidos 6 feminicídios. Estarreceu o Brasil isso, né? Isso. E nenhum dos 6 casos as vítimas tinham medida protetiva. Ô, gente, é um absurdo, porque quando chega esse estado de coisa da mulher, o feminicídio é o seguinte, a mulher ela é assassinada pelo simples fato de ser mulher. É o ódio à figura feminina, não é isso, doutora Márcia? Exatamente. Pois é. E aí, quando acontecem esses atos, essa mulher, ela já foi tão violentada, ela já teve tanto pedido de socorro que ela já fez,
ou para a família, ou às vezes na sociedade, ela já deu sinais dessa violência, desse sofrimento, não já? Não, Vera. Não. Aí é que está a Mas- questão. Tá, talvez não, mas tem aquelas que sofreram e que ninguém fez nada. É isso que eu quero dizer, Sim, sim. tá? É porque são 2 pontos diferentes e é uma coisa que eu gostaria de destacar. Então vamos destacar. Muitas mulheres sofrem em silêncio, não pedem ajuda, disfarçam a situação, tentam disfarçar, né? Porque quem está ali perto sabe. E então, esse é o grande erro, não pedir ajuda. Uhum. Então, olha, não pedir ajuda é um erro que pode custar a vida de uma mulher. Mas tem também aquelas que estão pedindo ajuda o tempo todo, que foram alguns casos, inclusive de uma jornalista dessa Sexta-feira Santa, que foi assassinada, que por várias vezes já tinha recorrido à justiça, pedido a medida protetiva, mas sendo ignorada também, né? Às vezes a justiça se arrasta, às vezes a pessoa que está ali não está cumprindo aquilo que é para cumprir, continua, né, em volta dessa mulher. Enfim, existem também essas situações. Sim, infelizmente sim. E infelizmente, muitas vezes, a polícia não dá. É polêmico o que eu vou falar, mas não, é mas real. tem que ser. É real. É a vida como ela é, É real. infelizmente. E eu, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu falo isso Sim. com as autoridades. Porque a polícia é chamada. E muitas vezes ela não dá o devido valor à narrativa da vítima. São muitos relatos. São muitos Conta relatos alguns que eu para escuto. nós aqui. O que essas mulheres contam para vocês, assim, naquele momento de, né, relatar o que elas sofrem nas delegacias, com os policiais, com aqueles que as atendem, principalmente os homens, né? Ou as Sim. mulheres também fazem isso? As delegadas, as Também. plantonistas também? Também. Não é regra, a gente não vai generalizar, mas nesse Brasil imenso, tem de tudo, né? Infelizmente, temos esse tratamento, sim, por mulheres no poder, né? No caso, no poder de polícia, né? E normalmente, o que elas relatam, doutora Márcia? Olha, vamos voltar... Nós vamos contar um casinho da Maria da Penha também. Porque, né, a Maria da Penha é uma lei que é originária, né? Que dá o nome aí a Maria da Penha Maia Fernandes, né? Uma farmacêutica que nós vamos contar a historinha dela para vocês saberem como que as mulheres são tratadas. Mas antes, no seu dia a dia, relata pra gente. Bom, essa questão que eu falo que é a raiz. E toda oportunidade que eu tenho, eu falo mesmo. Eu faço um trabalho voluntário, já tem 1 ano, vítimas de violências, e são pessoas em estado de vulnerabilidade. A maioria mora em comunidades. E o que acontece? Acho que todas as vezes que eu estive nesse atendimento voluntário, houve a reclamação de que a polícia não atende. Por quê? Elas estão em comunidades. E quando chegam, demoram a chegar, não dão a devida atenção ao relato. Não lavram o boletim de ocorrência e tentam, assim, passar pano, né? Digamos assim. Passar pano mesmo, literalmente é isso, viu, gente? Passar pano, Passar pano. ignorar, reduzir a dor do outro, não levar a sério o que a pessoa está falando. Muitas vezes, nas entrelinhas, aquela mulher quer dizer, eu estou sendo agredida, estou sendo violentada, né? Não é isso? Exatamente. E me chamou muito a atenção essa questão, né, das moradoras de comunidades. Sim, são vilas, favelas, aglomerados, né? As pessoas que estão nas periferias, né, das cidades.
Já são muito desassistidas. E aí, quando fazem aquele pedido derradeiro de socorro, a polícia, Silencia. gente, não é regra, mas digamos que Acontece muito. acontece muito. Entendi. Agora, normalmente essa mulher que chega a fazer esses depoimentos, chega a buscar, a lavrar, né, um BO, um boletim de ocorrência, ou procurar aí, né, uma advogada ou uma pessoa para defendê-la, ela reclama mais do que esse homem, ele está desempregado, ele faz uso de bebida alcoólica, ele é dependente químico. O que que elas relatam mais? De onde que vem essa agressão, assim? Tem algum motivo? Tudo isso. Tudo isso. Geralmente é o combo. Olha só. Geralmente é o combo. Principalmente bebida. Principalmente bebida. Desemprego. Mas... Nada disso é justificativa para agressão. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Né? Mas é impressionante. Realmente a bebida, ela parece que é um fator assim preponderante e depois seguido do uso de drogas também. E na família, então, essa mulher também não encontra alento. Não. Porque normalmente ela está ali naquela vida solitária, provavelmente já está morando com essa pessoa, a família vai tentar passar pano também, porque muitas passam, não é? Família que eu falo assim, né? Ali um parente, sei lá, Sim, eu depende. acredito, uma tia, um tio, um primo, enfim. Essa mulher, ela recorre também à família antes de buscar aí um socorro na justiça? Muitas sim. Mas muitas não têm o respaldo. É difícil a gente falar essa questão assim, se a família não dá assistência, porque a gente tem que falar também de extrato social. Muitas vezes, as que estão em extrema vulnerabilidade, né, que moram em comunidades e por aí vai, elas geralmente não têm família aqui em Belo Horizonte. Ou tem uma família desestruturada também? Exatamente. Né? Mas muitas não têm, porque muitas vezes vieram do interior, Sim, né? sim. E Então estão muito sozinhas, estão estão muito solitárias aqui, né? sozinhas. Certo. Agora, na justiça, normalmente a mulher encontra aí um respaldo grande, que é a Lei 11.340 de 2006, que foi uma lei criada, pessoal, para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, que é a chamada Lei Maria da Penha, que é muito importante você, mulher que está nos ouvindo, nos acompanhando, entender mais sobre esse assunto. Essa lei, ela recebeu o nome de Maria da Penha em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, que tem uma história, gente, muito, muito triste, mas uma história de muita luta, de muita resistência e de coragem dessa mulher, não é, doutora? Exatamente. Vamos contar um pouquinho sobre a questão da Maria da Penha, só para as pessoas entenderem e ver como que você também pode buscar ajuda e que você não deve se calar diante de uma violência. A Maria da Penha, ela luta até hoje. Ela não para. Até hoje, não. Conta pra gente um pouquinho da história dela. A Maria da Penha conheceu o marido, o Sim. ex-marido Marco Antônio dela. Herédia. O Heredia, sei lá como é que pronuncia esse nome. Marco Antônio Herédia, eu acho que é Heredia, né? Acho que sim. Não. Ela conheceu o Marco Antônio, marido da Maria da Penha, pessoal. Vamos conversar, porque aqui tem um caso emblemático e que eu tenho certeza, ele pauta muito a vida de mulheres violentadas e pautou a vida de mulheres que foram assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. Ela já escapou 2 vezes da tentativa de assassinato por esse sujeito. Ex-marido, pai das 3 filhas dela. Ainda teve 3 filhas com o sujeito. 3 filhas. Eles se conheceram na universidade, em São Paulo. E se casaram e acabou que ela voltou, né, para o Ceará,
que é A terra a dela. terra dela, né? Ele é um estrangeiro. Uhum. E depois do casamento, já tinha as 3 filhas, começaram Os desentendimentos. os E as desentendimentos violências. e as violências, que culminaram com uma simulação de um assalto. Ele simulou um assalto à casa deles, no qual ela foi atingida, né? Ela foi atingida por uma bala e ficou Paraplégica. paraplégica. Olha que tristeza, pessoal. Maria da Penha, uma mulher que fez farmácia, 3 filhos com Marco Antônio e sofreu uma tentativa de assalto por ele, paraplégica. Mas ela não desanimou. Não. Como se não bastasse, ela, durante ali os cuidados, ele ainda estava com ela. E durante um banho que ele estava auxiliando, né? Na verdade, ela foi tetraplégica, né? Tetraplégica. Tetraplégica. Uhum. E durante o banho, ele simulou ali que estava auxiliando no banho, né? Porque, na verdade, foi uma simulação. A segunda tentativa de assassinato. Ela foi eletrocutada durante esse banho. Que horror. Que horror. Pois é, pessoal. O mais perverso de tudo isso, porque 2 tentativas de homicídio. Ela, felizmente, conseguiu continuar viva e esse moço está solto, livre, leve e solto. Como é isso? Sim. Ele foi condenado, primeiramente, né? Recorreu. Ele foi condenado a 15 anos de prisão. Recorreu, teve a pena baixada para 10 anos. E, enfim, o caso Maria da Penha ganhou repercussão mundial, porque, como a lei brasileira falhou com ela, ela foi buscar espaço lá fora, né? Ela levou, em 2001, para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, esse caso, né? Um relatório que responsabilizou o Estado brasileiro. O Estado brasileiro foi condenado. Foi condenado. Olha só. E aí que surgiu a Lei Maria da Penha. Porque na época, o que acontece? Era apenas o Código Penal. Por isso, a pena dele foi menor. Uhum. Ele Né? demorou a ser julgado. Na época, demorou a ser julgado. Eram outros tempos. Quando ele foi julgado, inclusive, ficou só 2 anos, né, na prisão. Ou seja, pelo que ele fez, nada. Olha, é isso que desanima muitas mulheres e a gente. Mas a gente não pode pensar nesses casos e pensar que isso vai acontecer de novo. A gente tem que lutar. Porque a lei precisa ser justa, está aí para ser justa. Ela está para ser cumprida, não é? Exatamente. Esse tipo de caso a gente conta, pessoal, é justamente porque a história seja relembrada e não se repita. E os avanços, né, que já conseguimos. Se não fosse a luta da Maria da Penha, não teríamos essa lei que é muito... ela é considerada a 3ª melhor lei de proteção, né, à mulher do mundo. Né? E isso a gente deve à Maria da Penha, que ela lutou até o fim, até o Brasil ser condenado. E aí, em 2006, finalmente, né, houve a promulgação da lei que recebeu o nome dela, Maria da Penha. Que agora E já está na sua maioridade, né? Já fez a maioridade ano passado. Sim. Né? Esse ano, em agosto, ela já completa 19 anos. E em 2015, tivemos outro avanço, que foi a alteração. Foi instituído o feminicídio. Que estava fora da Lei Maria da Penha. O feminicídio é um agravante. E a pena... Antes, nós tínhamos o homicídio. Sim. E agora, com o feminicídio, agravou a pena e é a questão da mulher. E só para a gente lembrar aqui das penalizações, né? Você teria, para nos ajudar aqui, sobre o feminicídio, como é que está hoje a aplicação da lei, em termos de punição?
o feminicídio, ele veio para... É um agravante Uhum. ao que era o homicídio antigamente. Uhum. E é uma pena, né? Eu acho que até mudando um pouquinho o foco, Uhum. apesar de ser, né, um crime que tem um agravante, ou seja, a pena é maior nos Uhum. casos de feminicídio, é uma pena que nem isso impede que ele seja cometido. Uhum. Olha só para a gente destacar aqui, ó, a pena para o crime de feminicídio no Brasil é de 20 a 40 anos de reclusão, Sim, né? é recente. É recente, né? Essa alteração... Essa mudança foi estabelecida pela Lei 14.994, de 2024, ou seja, Sim, recentíssimo, sim. né? Os 40 anos é bem recente. Sim. O feminicídio, ele foi, né, instituído em 2015. Porém, agora a gente teve essa alteração, aumentando para 40, porque era 30, Isso. né, passou para 40, mas mesmo assim... Deveria ser perpétuo. Olha, tornou o Concordo. feminicídio um crime autônomo. Hoje, o feminicídio é considerado um crime autônomo e aumentou essa pena, que antes era de 12, né, a 12 30 a 30. anos, né, para homicídio qualificado. Uhum. Então, olha, Maria da Penha, temos muita luta para fazer ainda. Estamos aqui Ainda. fazendo uma homenagem, né, a essa mulher guerreira, a Maria da Penha, né, que lutou e luta, né, por justiça e que acabou nos dando aí, né, essa condição de termos uma lei, né, uma lei específica contra a violência doméstica, contra a violência à mulher. E é claro que ajudou muito, né, no campo aí do direito, porque vai qualificando, vai identificando, vai criando, né, jurisprudências, enfim, isso tudo ajuda a fazer o combate a essa violência, não é, doutora Márcia? Sim, com certeza. E o que eu acho mais importante é o que eu já falei lá atrás, né? Divulgar, procurar conhecer, multiplicar esse conhecimento e entender que a Lei Maria da Penha é uma ferramenta de proteção Uhum. e ela precisa ser usada. Não tenha medo de pedir as medidas protetivas. Se recusarem, não for bem atendida, insista, insista e insista. E tem o 180, né? Ligue o 180, que é a central de atendimento à mulher, né? Faça a denúncia, não precisa se identificar, não é, doutor? Sim, o 180, sim. Sim. Em primeiro lugar, em caso de extrema urgência, é o que eu falo, é o 190. Sim. O mais urgente é o 190. É o 190, se a situação estiver, assim, acontecendo naquele momento, é o 190. Tá. Se for uma situação que já vem acontecendo há mais tempo e que a mulher entende que ela não está correndo aquele risco ali na hora, ela procura, aqui em Belo Horizonte, a delegacia, que é a Casa da Mulher Mineira, que tem todo um acolhimento a essa vítima. Só as mulheres são atendidas, né? É uma especializada. Porém, é só de segunda a sexta, no horário comercial. Então, fora disso, ela se dirige à DEAN. Sim. Nós vamos deixar todos esses contatos na tela para você. A doutora está falando da DEAN e está falando da Casa, né, de Assistência da Mulher Mineira. Nós vamos deixar contatos para você aqui embaixo. E nós ainda temos um WhatsApp, né, que é o WhatsApp do 180 também. Ele tem um WhatsApp que você vai enviar a mensagem para o 61 9610 0180. Nós vamos deixar também aqui, é só você continuar aqui. E outra coisa que eu vou te pedir, né, já envia essa mensagem, esse nosso podcast, essa nossa live, para quem você acha que precisa saber mais sobre esse assunto, para as mulheres que você sabe que, né, estão correndo risco. Curta, compartilha, enfim, nos ajude a divulgar essas informações que são muito importantes, não é, doutora? Muitíssimo importantes. Sim. E eu falo que a informação, ela é muito importante, ela tem que ser repassada. É uma obrigação nossa de... É aquele trabalho de formiguinha. Sim. Uma por uma. Sim. Mas aí a informação, nesse trabalho, ela chega a quem precisa.
Eu queria te convidar a acompanhar o nosso podcast do Mundo Jurídico, Direito Pode. Sempre a gente está trazendo aqui para vocês informações úteis a respeito desse cenário, do mundo jurídico, do que o direito tutela na vida das pessoas, especialmente nessa edição, conversando com a doutora Márcia Zóia, que é da Comissão de Violência contra a Mulher da OAB Barro Preto, e está aqui conosco conversando sobre a Lei Maria da Penha e também nos dando dicas importantíssimas sobre esse assunto. Muito obrigada, doutora Márcia. Eu Volte que agradeço. Sempre. Obrigada. Até o próximo.